Decidi gravar esse vlog de leitura porque eu preciso unir o útil ao agradável. O útil é que eu preciso urgentemente adiantar essas leituras e o agradável é que eu preciso trazer conteúdo aqui pro canal. Então vocês vão me acompanhar aí durante esse sábado e o domingo amanhã tentando adiantar essas leituras. E é um tanto quanto preocupante porque uma delas, vamos começar com a mais polêmica, se trata desse calhamaço aqui. Mas eu não sabia nada sobre esse livro, absolutamente nada. O que eu gostei? A capa. Comprei pela capa, sim, confesso. E eu vi muita gente falando dele, mas eu nunca vi, tipo, spoiler, nem nada do tipo. Era somente as pessoas postando foto e algumas frases curtas do livro e tudo mais. Me empolguei, fui lá e comprei. E não se trata de um livro barato. Então, assim, eu certamente vou me obrigar a ler esse livro, só pelo preço que eu paguei nele. Uma Vida Pequena, o famosinho das redes sociais. Em 2 meses, eu li apenas 56 páginas. Sim, eu sou a vergonha da profissão. Depois que eu comecei a ler, eu vi as pessoas falando, ele tem uma leitura um tanto quanto chata. E aí eu comecei a perceber isso, que realmente a escrita do livro, gente, não me pegou. A autora, ela busca detalhar muitas coisas. Deve ser por isso que eu nunca li O Hobbit, um grande clássico da literatura. Tenho vergonha de admitir isso? Tenho vergonha de admitir isso. Assim, não foi. Um dia vai, mas esse dia não é agora. Atualmente, nesse livro, eu estou na página 148, porque na semana passada eu havia gravado um desafio literário lendo por uma semana, porém a amadora aqui perdeu todos os vídeos. Então, eu literalmente só consegui ler mais desse livro porque eu estava cumprindo o desafio literário. Então, estamos na página 148 desse calhamaço e nesse fim de semana eu pretendo tentar ler mais pelo menos 200 páginas dele, mas eu também posso falhar miseravelmente. Eu estou lendo também Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Então é um livro um pouquinho mais pesado, que eu não consigo ler de forma corrida. Eu estou na página 76 dele e ele tem 327 páginas. Lindo, sensacional, atemporal. Esse livro aqui é tudo de bom, gente. Não tem paro pra ele, assim, na minha concepção de leitora. Esse livro traz exatamente, absolutamente tudo que a gente precisa saber para ser um ser humano minimamente decente. Não sabe como se comportar em sociedade? Leia O Sol é para Todos. Quer crescer um pouquinho a sua mentalidade? Leia O Sol é para Todos. Então eu sou suspeita a falar dele porque ele de fato é o melhor livro que eu já li na minha vida. Então eu estou relendo ele, eu já estou na página 202 e ele tem 350 páginas.
Agora são 3 da tarde e eu precisei fazer uma pausa para tentar almoçar, porque nesse vlog de leitura eu estou passando muito mal. Minha garganta está inflamada, então eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar e por isso que tá saindo essa voz esganiçada. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho do livro para vocês. Se você nunca leu O Sol é para Todos e não sabe absolutamente nada sobre a obra, o que acontece? O ponto alto do livro é quando nós temos o julgamento de Tom Robson. Ele é acusado de ter violentado uma moça branca. E detalhe, ele é um homem negro que vivia ali naquele condado. E quem é escolhido para fazer a sua defesa é o nosso querido Atticus, o pai da Scout. E Scout é a personagem principal do livro, é a protagonista. O livro é narrado por ela. E por que o julgamento de Tom Robson é o ponto alto desse livro? Justamente porque é nesse julgamento que a gente consegue trazer tudo o que o livro quer nos passar. Apesar de que antes disso, toda a narrativa, todo o desenvolvimento até neste exato momento do livro também nos ensina muita coisa. Mas exatamente no julgamento é onde a gente aprende absolutamente tudo que a gente precisa saber sobre a vida. Eu sou suspeita a falar, já falei 1000 vezes, é o meu livro preferido da vida, não tem páreo pra ele. Eu acho que quando você lê O Sol é para Todos, você absorve muita coisa sobre a vida, que muitas das vezes a gente não aprende aqui sozinho nesse mundo. Então, naquele livro, por abordar temas tão sensíveis e atuais até os dias de hoje, a gente acaba absorvendo coisas realmente muito pesadas sobre a vida. É um livro escrito e publicado nos Estados Unidos em uma época que o país estava em luta por direitos sociais e também raciais. Então, por isso que é um livro tão importante, por esse e outros motivos. Assim Falou Zaratustra é o primeiro livro do Nietzsche que eu pego para ler, e eu não sei se eu acertei, porque é um livro que exige muita interpretação. Pode soar um pouco presunçoso, mas eu não estou tendo dificuldade na escrita. O meu problema um pouquinho é a interpretação. Eu conheci Dostoiévski através do livro Os Irmãos Karamazov, não consegui terminar de ler, porém foi um livro que me atraiu a ler outros de Dostoiévski, como Noites Brancas, e eu li também depois Memórias do Subsolo. Para mim, Isabela falando, não tem uma ordem certa de você começar grandes escritores clássicos, porque se você gostar da história, mesmo que seja difícil, você vai querer ler até o final. Então assim, eu achei muito complexo Os Irmãos Karamazov, mas não significa que eu não quero terminar, eu não abandonei, eu dei uma pausa e vou continuar quando eu puder. Provavelmente eu vou até reiniciar a leitura. Eu até comentei com um colega meu que eu tinha começado a ler Nietzsche através de Assim Falou Zaratustra, e ele falou, caramba, vai começar pelo mais difícil? Eu, sim. Sabe quando você se interessa por um livro, quando você vê uma frase solta em alguma rede social? Em relação a Nietzsche, foi exatamente isso. E também porque eu gosto muito da ideia dele sobre o niilismo. E a minha frase favorita dele, que inclusive está nesse livro, Assim Falou Zaratustra, ele fala, é preciso ter o caos dentro de si para enfim dar à luz a uma estrela cintilante. Gente, aí já me pegou, eu precisei conhecer esse cara, o que ele escrevia, porque realmente faz sentido para mim. Então assim, muitas das vezes alguns livros, algumas frases, alguns escritores vão fazer mais sentido para alguns determinados leitores e para outros não. É aquela frase da Clarice Lispector que em uma entrevista ela fala que um professor foi ler o livro dela e não entendeu, e uma grande fã leu o livro mais de 10 vezes porque adorou o livro, porque ela sentia o que a autora quis passar. Então, às vezes, depende muito de como a gente se sente em relação ao escritor e em relação ao texto, e no contexto todo, o livro em si. Então, quando eu conheci Dostoiévski, por exemplo, eu senti facilidade em entender muitas das coisas que ele tentava passar nos livros dele, porque foi uma conexão genuína. Da mesma forma que, às vezes, eu vou pegar um livro de determinado escritor e não vou me conectar. Não vou sentir aquilo, sabe? E isso aconteceu comigo quando eu li um dos livros da Carla Madeira, que é uma escritora brasileira contemporânea. Eu tentei ler Tudo é Rio, não gostei da escrita, então eu não senti essa conexão com a autora, e muito provavelmente não vou ler outras obras, porque querendo ou não, a gente já cria ali um certo preconceito. Estou dizendo que é ruim? Não, estou falando que eu não me conectei com o estilo de escrita da autora. E estilo de escrita, gente, não muda. Pode ser histórias diferentes, contextos diferentes, mas o autor, o escritor,
autor, ele sempre mantém o mesmo ritmo e o mesmo estilo de escrita. E isso também pode variar. Eu li um livro que eu gostei muito e por muito tempo foi o meu preferido, até eu ler O Sol é para Todos, que foi um livro contemporâneo brasileiro da Aline Bay, Pequena Coreografia do Adeus. Aquele livro, eu me conectei com ele de uma forma, porque lá a personagem principal é Júlia, e a Júlia, ela teve algumas coisas, algumas questões na infância dela que eu me identifiquei, então eu tive essa conexão genuína com o livro. Porém, recentemente a Aline Bay publicou um novo livro, salvo engano o nome dele é alguma coisa dele, eu vou deixar o nome aqui, o título aqui, porque eu realmente não lembro, mas eu fui ver uma resenha e infelizmente eu me deparei com uma resenha onde a moça contava críticas ao livro por apresentar questões um tanto quanto exageradas de cunho, né, daquela palavra. Então, eu não gosto de ler livros que tem arrote, não gosto. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada ali pra onde que a Aline Bay está indo. Mas, realmente, pra eu formular uma opinião minha, eu, Isabela, preciso ler o livro. E eu ainda não li esse novo livro que ela publicou. E se você pretende ler Nietzsche ou tem interesse, o meu conselho sempre é, e sentiu interesse na história, pega o livro e vai ler. Eu saio ignorando tudo que eles falam, é difícil, as palavras são difíceis, é difícil interpretar. Não fica se perguntando muito, indo atrás de muita resenha crítica, de muita resenha analítica, sabe? Só leia. Não, fala sério, eu preciso ler isso aqui pra vocês. Prestem atenção nessa frase, porque talvez com essas frases, na verdade, eu te convença a ler Assim Falou Zaratustra. Presta atenção no que esse homem fala. Meu irmão, já conheces a palavra desprezo e o tormento da justiça de ser justo para com os que te menosprezam? Obrigas muitos a mudarem de opinião a teu respeito. Por isso te consideram. Abeiraste-te deles e, contudo, passaste adiante. É coisa que te não perdoam. Elevaste-te acima deles, ponto e vírgula. Mas quanto mais alto sobes, tanto mais pequeno te veem os olhos da inveja. E ninguém é tão odiado como o que voa. Meu amigo, se você não sentir interesse em ler esse livro depois disso aqui, eu realmente não sei como tocar a tua alma.
Já estamos no domingo de manhã e eu preciso trazer algumas atualizações importantíssimas para vocês. Ontem eu terminei o dia lendo Uma Vida Pequena, já chegando na página 200 do livro, o que é pouca coisa considerando que ele tem 700 e cacetada. Senti que o livro agora deu uma engatada na história do protagonista, o Jude. Eu não entendi ainda muito bem por que a autora começou o livro já falando sobre a vida dele lá com os amigos dele durante a faculdade, salvo engano. Não sei se era faculdade ou ensino médio, algum curso que ele fazia. Não me atentei, não prestei muita atenção. E aí agora, chegando na página 200, a autora começou a trazer mais da infância do Jude. Agora eu comecei a entender porque todo mundo fala que o Jude realmente sofreu muito na vida dele. Que personagem que passou por coisas difíceis. Eu ainda tô na parte que está narrando a história dele na infância. Abordou um pouquinho ali de outras coisas, né, do médico que cuidava dele, mas essa parte eu senti um baque muito forte. A escritora abordou isso de uma forma bem, um tanto quanto profunda até, porque se trata de uma criança, então eu tenho muito mais sensibilidade quando eu leio coisas voltadas a essa parte da vida, né, a infância. E realmente a infância do Jude, pelo que eu li, foi extremamente triste. É um tipo de situação descrita ali que é quase incomparável, sabe? Porque quando a gente se depara com crianças que sofrem coisas que o Jude sofreu, que eu não vou trazer aqui, né, pra não ser spoiler pra vocês, a gente sabe que a gente tá lidando com uma parcela de pessoas, de crianças muito pequena comparada a outras, né? Não são todas as crianças que são abandonadas. Ontem eu segurei pra não chorar além dessa parte, e é uma parte tecnicamente falando, em questão de escrita, simples, só tá realmente ali contextualizando o que aconteceu durante a infância dele, mas me pegou de um jeito que eu fiquei, agora o livro tá começando a finalmente ficar interessante, porque você vai começando a entender e a ligar os pontos do Jude adulto. Então você começa a entender por que ele tem todo esse trauma com as pessoas tocarem ele, né? Ele sente uma certa repulsa, assim, um medo, ele se assusta. As atualizações são essas, então bora para mais um dia de leitura. Agora são exatamente 3h28 da tarde. Eu já almocei e tomei um banho porque tá muito calor aqui. Li por cerca de 1h10 minutos, 1h15 minutos. E o livro realmente começou a me tocar. Só que aí eu fui abrir o YouTube, eu vi um vídeo novo no canal da Ana. Comentários de um vídeo que ela postou, eu vi uma moça falando que... Ela comentou assim que a autora do livro tem prazer em descrever sofrimento. Isso me aguçou mais a continuar lendo, né? Fiquei assim um tanto quanto...
Será mesmo? Então vamos continuar. No domingo à tarde eu li bastante de O Sol é para Todos, mas não consegui finalizá-lo, como eu comentei durante o vídeo. No fim de semana eu estava passando muito mal, eu estava fazendo um esforço tremendo para poder gravar esse vídeo e postar aqui no canal, mas da tarde pra noite eu piorei, a minha garganta ficou muito ruim, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia comer, não conseguia tomar água, não conseguia falar, então estava muito desconfortável até para ler. Contudo, para finalizar esse vlog que eu falhei miseravelmente, vamos de atualizações? E antes de mais nada, eu gostaria de falar também que eu não sou o tipo de leitor que lê 80 livros no mês. Eu não gosto disso, já fui assim, inclusive, quando eu tinha 21, 22 anos. Eu cheguei a ler, 15 livros em um mês. Porém, eu não sou assim mais. Eu gosto realmente de degustar a obra, de ler realmente, de me envolver com a história. Atualmente, eu estou lendo 3 livros com contextos completamente diferentes, mas pra mim isso ainda é aceitável, porque a leitura ela precisa ser gostosa dessa forma, né? De você se envolver com a história, com a narrativa. Então, se eu decepcionei lendo tão pouco no fim de semana, me desculpa, eu não consigo ler mais do que isso. Realmente, o meu ritmo de leitura é lento. Vou atualizar vocês primeiro de Assim Falou Zaratustra e fazer algumas considerações. Agora eu estou na página 107 de Assim Falou Zaratustra. Eu li total de 32% do livro, eu estou lendo ele no Kindle. Estou gostando bastante, e se você não conhece a obra, basicamente, pelo que eu entendi, eu também não li muito sobre não fui atrás para saber do que se tratava, e é o meu primeiro contato com as obras de Nietzsche, mas é um peregrino que sai pelo mundo pregando a sua visão de vida, o que ele concorda, o que ele discorda sobre determinados assuntos, como ele vê a vida, e Zaratustra é como se fosse, assim, digamos, eu não quero fazer comparação com o cristianismo, então vamos dizer que ele é um peregrino, ele é um peregrino que sai falando e trazendo ensinamentos para as outras pessoas, sobre a sua visão de vida, de mundo, de religião até. Basicamente é isso. Como eu ainda não li mais, não tem muito o que falar. O mais difícil desse livro, pra mim, Isabela, é realmente, de fato, a interpretação textual. É um tanto quanto complexa, vai exigir bastante da sua atenção, mas em relação à escrita, como eu posso falar de uma forma que não sou presunçosa, eu não estou sentindo dificuldade com a escrita do texto, somente com a interpretação mesmo. Agora eu vou atualizar vocês de O Sol é para Todos, que inclusive eu precisava terminar essa semana, porém também não consegui. Estou tendo muita demanda do meu trabalho. Eu ainda trabalho no Tribunal de Justiça. Para quem não sabe, eu sou formada em Direito, eu sou operadora do Direito e atuo no Poder Judiciário. Então eu estou tendo muita demanda que está tomando bastante do meu tempo. Então essa semana, hoje que eu consegui ler um pouquinho mais de O Sol é para Todos. Eu estou na página 284 e ele tem 350 páginas. Eu quero terminar ele à noite, sinceramente. Esse livro é o meu preferido, enfim. Não é esforço ler ele e eu pretendo terminar para começar a montar a resenha dele e o roteiro também do próximo Resenha em Prosa, que vai ser dedicado ao livro O Sol é para Todos. Meu bebezinho. E agora, por último, mas não menos importante, vamos de atualização sobre Uma Vida Pequena, o famoso calhamaço que eu comecei o vídeo simplesmente odiando e tacando hate nele. Mas ele começou a envolver meu coração. Como eu vou explicar isso pra vocês? Até a página mais ou menos 100, 120 do livro, eu me senti muito perdida na história. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Vira e mexe, surgia personagem novo que eu ficava, meu Deus, da onde que saiu essa pessoa? Porém, chegou numa parte que o livro começa a
começar a narrar a infância do Jude, que é o nosso protagonista, nosso personagem principal da obra. E a infância dele é realmente muito triste. E antes disso, é importante dizer que esse livro traz muitos gatilhos. Então, se você é uma pessoa mais sensível a isso, eu não recomendo. Principalmente se você já passou por situações envolvendo o seu mental, a sua saúde física, seu emocional, eu realmente não recomendo esse livro. Eu nem sei por que eu tô lendo, porque isso vale pra mim também. Porém, se você tem essa sensibilidade, várias situações no livro podem servir de gatilho pra você. Então, por isso, eu não recomendo. Tome muito cuidado se você decidir ler Uma Vida Pequena. Estou na página 195, ainda não cheguei na página 200, mas eu estou numa parte onde está sendo narrada a infância de Jude. A infância dele foi extremamente triste, muito pesada. E a autora escreve isso de uma forma tão detalhada que eu ouso dizer que é até perigosa, sabe? Tipo os livros do Stephen King, eu só li um dele, que foi O Iluminado. Ele descreve tão bem as cenas, né, ali de terror, de suspense, que parece que a pessoa realmente tem ali um fetiche por isso. E nesse livro, a autora descreve o sofrimento de uma forma tão brutal que também parece um fetiche. É só uma forma irônica que eu encontrei de dizer e de comparar, gente. Comecei a gostar do livro, agora eu senti que a história realmente tá tomando um desfecho, né, e tá ligando todos os outros pontos que eu precisava pra entender a mente de Jude e por que ele tinha tantos traumas. E eu quero terminar essa leitura, só não sei quando. Bom, esse foi o vlog literário, nosso primeiro vlog aqui no canal, né, de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse formato de vídeo, porque eu também quero trazer coisas dinâmicas aqui no canal. Literaliza, ele não vai ser só sobre resenha, somente para falar sobre livros, eu também quero trazer conteúdos falando sobre a vida. Afinal de contas, o Literaliza foi criado nessa intenção. E se você assistiu até aqui, eu fico muito feliz e muito grata. Deixa seu like, comenta também o que você achou, as suas considerações sobre esses livros, se você já leu, se você tem interesse em lê-los, porque é uma forma também de me motivar e ajudar a impulsionar o canal. Ah, e não se esquece que se você se interessou por alguma dessas obras, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link delas, o link desses livros, e comprando através desse link você me ajuda e me motiva a investir mais ainda aqui no canal. Eu fico por aqui, um grande beijo e boa leitura!